Olá, hoje, dia 7 de janeiro de 2026, graças a Deus. Juntos, mais uma vez, para a nossa hora devocional, esse momento devocional, e pela bondade do Senhor, Ele permite que nós tenhamos e desfrutemos. E temos analisado o texto da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no que se configura como o capítulo 5, versos de número 16 até o 22, onde o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Temos tratado e analisado estes textos sob o tema como é possível? Como é possível regozijar-se sempre em meio à tristeza, dificuldades, problemas, lutas, intempéries, tempestades? Como é possível? Como é possível orar sem cessar? Todo o tempo, todo dia, toda noite, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Como é possível que nós oremos sem cessar? Como é possível dar graças em tudo, pelas tragédias, pelo sofrimento, pela violência sofrida de toda ordem, sobre nós e sobre os nossos familiares? Não apagueis o espírito. É possível apagar o espírito? Como se poderia apagar o espírito? Pois Paulo diz, não apagueis. Então é possível apagar? Como é possível? E agora ele nos diz, não desprezeis as profecias. E a pergunta é essa, o nosso tema é esse: como é possível? Primeiramente temos que tratar a questão aqui, como tenho feito, da tradução. Eu não estou criticando os tradutores com todo o seu empenho, trabalho, longe de mim, até porque eu não sou um especialista no grego, muito menos no hebraico. Mas é possível que a gente consiga analisar com ferramentas próprias e adequadas. E no texto grego, você não encontra o artigo definido feminino plural, como está aqui na nossa tradução. Não desprezeis as profecias. Na verdade, o texto grego omite esse artigo definido feminino plural. Isto aqui é uma que se poderia chamar de tradução interpretativa, para facilitar a nós, na nossa língua portuguesa, e compreensão. Mas é claro que isto acaba, às vezes, conduzindo o leitor a perfilar-se ao ponto de vista, a maneira de compreender daquele que está traduzindo. Mas é claro que eles não fazem isso arbitrariamente. Há toda uma diretriz para que isso seja feito. E, sobretudo, a realidade do contexto amplo, maior e geral das Escrituras. Qual, agora, o outro aspecto? O sentido que Paulo usa profecias. Como nós podemos conceber essa palavra? Isso é outro aspecto controvertido. Primeiro, podemos ter a percepção do que diz respeito ao aspecto específico. As profecias, referindo-se às profecias do Velho Testamento, aquelas que foram trazidas à lume, aquelas que foram apresentadas, aquelas
que foram anunciadas e ditas, propagadas pelos profetas, como no Velho Testamento. Estamos lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, Abacuque, Amós, Obadias, etc. E outros que não estão categorizados nos livros, mas que também eram profetas, Micaías e outros. Até João Batista, que era considerado também um profeta. Então são estas profecias. Então Paulo estaria dizendo, olha, não desprezem as profecias do Velho Testamento, elas são informativas, são importantes, nos ajudam a compreender a realidade do momento e as coisas que ainda irão acontecer. Um sentido mais amplo, que também é possível, seria a profecia no sentido da manifestação de Deus por meio de homens e mulheres também, sobre fatos vindouros. Por exemplo, Atos capítulo 21, registra que Filipe tinha 4 filhas que eram profetisas. Interessante. Qual o sentido disso? Eram pessoas, mulheres, a quem Deus usava para, de alguma forma, estabelecer um elemento preditivo em relação a certas coisas. E nesse mesmo capítulo 21, você tem ali, logo depois que ele fala das filhas de Filipe, um profeta Ágabo, que vem e faz uma profecia em relação à condição do apóstolo Paulo e seu futuro aprisionamento. O terceiro aspecto é a proclamação da palavra ou a pregação. Como seria? A qual se direciona? Me parece que as 3 podem ser aqui admitidas e aceitas. Essa é a minha maneira de entender e não vejo como ser contraposto nesta realidade. Então, a pergunta é essa: como é possível não recepcionar as profecias? Como é possível desprezar as profecias? Se ele está dizendo não desprezeis, é porque é possível que alguém despreze. Bom, primeiro a gente tem que entender, há também os falsos profetas. E aí nós não podemos recepcionar. Aí nós temos que desprezar, porque na verdade não são profecias. São anunciações não verdadeiras, falaciosas, falsas, fruto ou produção do próprio coração do profeta ou até por influência e ação de espíritos enganadores. Mas o que o apóstolo está dizendo, e nós precisamos entender, é que não significa repudiar, é não rechaçar a profecia ou as profecias com base em quê? Em pré-conceito da nossa parte, em pressuposto, pressuposição de que isso não existe, de que isso é falso, de que toda e qualquer manifestação não pode ser recepcionada, não pode ser recebida nos dias de hoje. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não desprezeis as profecias. Então, é preciso cautela, essa que é a verdade. É preciso ponderação. E João, primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 1, ele fala isso de uma maneira muito clara. Ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E ele está dizendo claramente, provai os espíritos. Então, ele está dizendo a necessidade de análise, de ponderação, de cuidado, de cautela, de exame criterioso acerca daquilo que se está ouvindo em caráter de profecia. Seja
sobretudo aqui, a pregação ou a profecia preditiva de qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer momento e circunstância. É não dar crédito, é nesse sentido, não dar crédito de forma simplista, numa credulidade cega, supersticiosa, desprovida de base. Seja uma profecia como pregação ou uma profecia preditiva, não deve ser desprezada de plano por nós, por preconceito nosso, por pressuposição nossa, pré-julgamento nosso. Essa é a colocação do apóstolo Paulo. Então, que tenhamos aí o cuidado e a consciência de ouvirmos com atenção e não desprezarmos as profecias, mas não dar crédito a qualquer espírito, porque nem toda profecia vem de Deus, porque houve, há e haverá falsos profetas. Deus nos abençoe e nos dê discernimento, sobretudo na palavra e pela palavra, para recepcionarmos aquilo que do Senhor é dado a nós para o nosso crescimento. Que assim Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.